Mano, o trio do Corinthians, Garro, Yuri e Memphis voltou a jogar como titulares e muita gente tá falando sobre isso. Vamos dar uma olhada. Você sabia que o Corinthians nunca perdeu uma partida de Brasileirão com esses três de titular? É nitidamente impressionante como o Corinthians muda da água pro vinho quando esses três jogadores podem atuar juntos. Impressionante como três jogadores mudam o patamar de um time inteiro e fazem com que os jogadores ao seu redor joguem melhor do que podem. E quem diz isso são os números. Pelo Campeonato Brasileiro, quando esses três atuaram juntos como titular, o Corinthians empatou um jogo, venceu 8 e não perdeu nenhum. E vamos falar a verdade? Eu critico muito o Dorival aqui, e tenho muitas críticas com ele inclusive, mas eu tô aqui pra falar a verdade e a minha opinião. E a verdade é uma só. Dorival ainda não teve a oportunidade de ter esses três juntos, e quando teve, o time correspondeu. É impressionante como ele potencializou o futebol do Ranieri. Hoje pra mim titular completamente indiscutível. Cara, e ele usou muito a base também, o Guinegão ali, o André. Os moleques da base ele tá utilizando pelo Transferban e revelou alguns grandes jogadores. Provavelmente serão futuros craques aí, né? Jogando fino da bola. É impressionante também como ele potencializou o futebol dos laterais do Corinthians. Antes considerado um problema, hoje não temos dúvidas que esses dois são titulares absolutos. Esse esquema com três zagueiros com o Ranieri recuando pra zaga e liberando o Mateuzinho e o Matheus Bidu para fazer triangulações com o trio titular da frente é simplesmente genial. E isso é utilizado várias vezes durante a partida e quase sempre resulta em finalização. Jogando dessa forma, o Corinthians ganha consistência defensiva e ainda assim gera a oportunidade de atacar com mais jogadores. Resta saber se Dorival Júnior vai conseguir manter o ritmo para os próximos jogos. Os próximos jogos do Timão são esses daqui. Dá para fazer quantos pontos? Eu acho que foi a primeira vez dentro do campeonato, depois aí não tenho certeza, mas acredito que umas 22, 23 partidas que eu aqui estou, nós tivemos pela primeira vez esses três jogadores juntos, ainda faltando naturalmente Carrídio, próprio Martínez, André, que ficaram de fora, talvez me falhe aí um ou outro nome. Nós tivemos muitas dificuldades ao longo da competição e, às vezes, poucos se lembram dessas situações. Fomos buscar alguns garotos da base que ninguém acreditava, que ninguém conhecia, que ninguém sabia quem eram, que não tinham assim uma ascensão nas suas categorias e aos poucos esses garotos vêm nos dando uma resposta. Cara, e foi muito bom isso. Ele encontrou o Guinegão, que assim, o Yuri Alberto era titular indiscutível, né? E aí chegou o Guinegão, que aí muita gente já tá falando pra colocar o Guinegão no lugar do Yuri Alberto, pra ver como ele conseguiu potencializar esse garoto, né? Vamos ser justos ou vamos cair no papinho da imprensa? Bem fisicamente, estamos falando de um dos melhores camisa 10 do futebol brasileiro. Disparado, com sobras. Querendo ou não, Memphis Depay está uma prateleira acima do futebol brasileiro. Na minha cabeça, nesse momento, que pode jogar ali similar, só me vem o Arrascaeta, por exemplo. O que esse cara jogou na partida contra o Atlético Mineiro é brincadeira. E eu digo que jogou muito com e sem a bola. Se movimentando o jogo inteiro, dando oportunidade, gerando jogo para os companheiros. Voltando pra marcar e ganhando no corpo do Hulk. Essa jogada aqui foi um escárnio. Simplesmente sem precedentes. Coisa de jogador diferenciado. Com um drible, Memphis matou três defensores. Cara, não é à toa que ele é o maior artilheiro da Holanda e maior assistente, né? Então, realmente, ele é um jogador diferente. Pra ele ser camisa 10 da Holanda e ter esses números, ele tem que ser um jogador diferente. Clareou a jogada, tocou a bola no Bidu que fez perfeitamente o cruzamento. Não acredita ou não aceita o que eu tô falando? Vamos falar de números. Memphis Depay é o segundo atacante com mais chances criadas em todo o Brasileirão. E não é de agora, é desde que estreou pelo Corinthians. Maior assistente do time e vice-artilheiro do time. O jogo de ontem foi uma resposta para os antes e principalmente para a imprensa, que gosta de criar picuinha porque sabe que o Corinthians dá mídia. Até mesmo quando não tá bem fisicamente, Memphis Depay tem que jogar. Recebendo o salário que recebe, tem que jogar. Afinal, uma hora ou outra, ele pode tirar um coelho da cartola e pode sair algo bom dos seus pés. Eu já falei aqui e repito, Memphis Depay não é o problema. Memphis Depay é a solução. É impressionante. Os números do trio GYM, o trio Garro, Yuri e Memphis. A gente vai falar das atuações deles, mas eu estou falando de número, de retrospecto. Quando eles estão em campo, cara, é muito difícil. É muito difícil o Corinthians ter um revés. Quando os três estão em campo, é impressionante. Impressionante. Mesmo que a atuação não tenha sido das melhores dos três, eu acho que o Memphis fez um bom jogo. Eu acho que o Garro fez um bom jogo. Eu acho que o Yuri é meio desligado.
Desligado não, né? Acho que isso é até injusto com o Yuri, né? Mas não foi o cara assertivo como deveria, se ele tivesse, né, um pouquinho mais de assertividade no jogo. Cara, ele poderia ter feito facilmente nesse jogo 2 ou 3 gols, na minha opinião. Fatalmente o Corinthians teria feito um placar muito maior, assim como o Michael, né? O Michael que faz o gol da vitória e perde 2 gols inacreditáveis. Impressionante. Eu acho que ajuda a explicar muito o que é esse campeonato. De novo, um campeonato indigno do Corinthians. O Corinthians é campeão paulista e no jogo do Campeonato Paulista, os jogadores saem todos machucados. Começa o Campeonato Brasileiro com jogadores, o Hugo machucado, o Garro machucado, o Memphis machucado, o Yuri machucado. O Corinthians faz um começo do Campeonato Brasileiro muito ruim, o que acarreta a queda do Ramon e do Ramonzinho. E aí, desde então... Desculpa, Marília, mas para mim quem derrubou o Emiliano Dias e o Ramon foi o Memphis Depay com a entrevista que ele deu. Não, sim, mas eu tô falando, o Corinthians faz um começo de campeonato péssimo brasileiro e também na Sul-Americana, tanto que não se classifica. E aí, na 29ª rodada, esses 3 jogadores jogaram juntos pela primeira vez, saindo na escalação. Acho que em algumas partidas eles poderiam ter jogado juntos e o Dorival abriu mão disso, como foi contra o Botafogo, antes do mata-mata da Copa do Brasil. Eles não jogaram contra o Santos. E aí ajuda a explicar. Mas, cara, claramente dá pra ver a diferença que faz esses 3 em campos. Parece que eles conseguem se entender ali. É uma diferença técnica enorme os 3 juntos. Então, é evidente que eles têm que fazer um campeonato brasileiro melhor, evidente. Mas quando eles jogaram juntos, o time todo jogou junto na Copa do Brasil, o Corinthians fez os seus melhores jogos do ano na Copa do Brasil. Então, há 2 meses da semifinal da Copa do Brasil, se ela não for em novembro, como eles podem colocar, o Corinthians precisa começar a jogar com alguma frequência nessa batida. Porque não pode escolher o dia que joga. E aquilo que o Dorival falou, viu, Dorival? Se você quer uma identidade, você precisa, para ter uma identidade, você bota os caras igual. Repete o time. Repete o time 5 jogos. Não dá para o Memphis. Sabe quantos meses o Memphis não faz um gol? 2 meses. Sabe quantos gols tem o Garro no Campeonato Brasileiro? Sabe, Godoy? Nenhum. Então, sabe, o Yuri Alberto são 5, se eu não estiver errado. Não sei se são 5. E aí? Né? Quem que teve que fazer o gol? Foi o Michael, que pra mim foi o craque do jogo. E rapaziada, tá aí o pessoal falando um pouco sobre o trio do Corinthians, Garro, Yuri, Memphis Depay. Eu acho que quando está os 3 juntos, realmente dá pra ver uma diferença absurda, porque o Memphis e o Garro são 2 jogadores cerebrais, fazem as jogadas ali pro Yuri Alberto chegar e finalizar, e parece que eles realmente se entendem muito dentro de campo. E assim, o Yuri Alberto vem perdendo muitos gols ultimamente, eu acho que pode até trocar ele pelo Guinegão para fazer esse teste também, o Dorival Júnior, porque o Guinegão entrou e jogou demais também. Mas assim, tem que dar sequência pro Memphis e pro Garro, jogando de titulares até o final do ano, para eles chegarem da melhor forma possível para a semifinal contra o Cruzeiro. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!